Olá, sejam muito bem-vindos. A nossa missão de hoje é bem direta. Vamos resolver um daqueles quebra-cabeças que são um clássico da gramática portuguesa. Sabe aquela dúvida que sempre pega a gente entre dois termos que são muito, mas muito parecidos? Então, pode relaxar, porque a gente vai desvendar esse mistério de uma vez por todas. É isso aí, a eterna batalha, adjunto adnominal versus complemento nominal. Essa é uma daquelas dúvidas que perseguem, todo mundo, desde a época da escola até quem já escreve profissionalmente. Mas a boa notícia é que existe um método, uma lógica para a gente conseguir diferenciar os dois sem ter erro. E é exatamente isso que vamos ver aqui, passo a passo. Certo, então vamos começar essa investigação. E para começar direito, a gente precisa primeiro conhecer os nossos suspeitos, os chamados termos acessórios da oração. Eles são aquelas palavras que teoricamente não são essenciais para a frase existir, mas, na prática, eles adicionam informações em um contexto que são cruciais. Vamos dar uma olhada nos principais? Primeiro da lista, o adjunto adnominal, ou, para facilitar, ADN. Pensa nele como se fosse o melhor amigo do substantivo. A função dele é simples, adicionar detalhes. Pode ser um artigo, um adjetivo, um pronome, qualquer termo que vá especificar ou dar uma qualidade pronome ao qual ele está ligado. Ele vive ali, coladinho no substantivo. Agora, o nosso segundo suspeito, o complemento nominal, o CN. Olha, o nome dele já entrega tudo, né? Ele completa o sentido de alguma coisa. Se o adjunto adnominal adiciona uma característica, o complemento nominal é tipo uma peça que faltava no quebra-cabeça. Sem ele, o sentido de um nome abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio fica incompleto. Ele está ali para responder perguntas como de que ou a quem. E tem também o adjunto adverbial, que é o especialista em dar contexto. A função dele é se ligar a um verbo, a um adjetivo ou até a outro advérbio para informar as circunstâncias da ação, onde aconteceu, quando, de que jeito, ele que pinta o cenário completo da oração. E por último, mas não menos importante, o aposto. O jeito mais fácil de entender o aposto é pensar numa equivalência, tipo A igual a B. Quando a gente fala Pelé, o rei do futebol, o termo o rei do futebol é um aposto. Ele está ali explicando quem é o Pelé. Basicamente, um termo é a mesma coisa que o outro. Simples assim. Ok, agora que a gente já apresentou todos os envolvidos, vamos focar no caso principal. A grande confusão, o ponto onde a maioria das pessoas escorrega, é quando aparece uma expressão com a preposição de ligada a um substantivo abstrato. É exatamente aí que a dúvida bate. Isso é um adjunto adnominal ou um complemento nominal? Mas calma, existe solução. A gramática nos dá um verdadeiro kit de detetive, com 4 passos muito claros para a gente resolver esse mistério. Se a gente seguir essa ordem, a chance de errar, é praticamente zero. A primeira pista é uma regra de ouro, daquelas para anotar e não esquecer mais. Se a expressão com preposição que completa um nome começar com qualquer preposição que não seja de, tipo a, em, com, por, acabou a dúvida. É sempre um complemento nominal. Caso encerrado para essas situações. A segunda pista é outro atalho fantástico. Se a expressão com preposições estiver ligada a um substantivo concreto, algo que a gente pode tocar ou imaginar fisicamente como material, também não tem discussão. Será sempre um adjunto adnominal. Bem direto ao ponto. Certo, os casos mais fáceis a gente já eliminou. Mas e agora? Chegamos no centro do problema. O que fazer quando a gente tem um substantivo abstrato, como resolução ou construção, seguido justamente da preposição de? É aqui que entra o nosso teste final, que é também o mais poderoso de todos. Chegamos no pulo do gato. A grande sacada é essa diferença entre ser agente ou ser paciente. Pensa assim, o substantivo abstrato resolução tem uma ação escondida dentro dele, certo? A ação de resolver. O segredo é perguntar, o termo que vem depois do de, ele pratica essa ação ou ele recebe essa ação? Se ele pratica, ele é o agente e, portanto, temos um adjunto adnominal. Se ele recebe a ação, ele é o paciente e aí é um complemento nominal. Olha o exemplo. Em a resolução do professor, quem resolve? O professor, agente. Em a resolução da questão, a questão é resolvida, paciente. Fica claro, né? E aqui está a prova final, o teste definitivo. É só tentar transformar a expressão numa frase com verbo. Se a frase fizer sentido na voz ativa, como em o professor resolveu, pronto, está confirmado. É adjunto adnominal, com valor de agente.
Agora, se a frase só fizer sentido na voz passiva, como em "a questão foi resolvida", não tem mais dúvida, é um complemento nominal, com valor de paciente. Então, o ponto crucial é exatamente este, como a própria gramática resume. Essa capacidade de reescrever a frase na voz ativa ou passiva não é só um truque, é a confirmação da função real daquele termo. O valor de agente ou de paciente é a chave que abre a porta para a resposta certa. Mas a nossa investigação ainda não acabou. Existem outros casos que também podem criar uma certa confusão, e essa mesma mentalidade de detetive vai nos ajudar a resolver esses mistérios menores. O segredo é sempre prestar muita atenção nos detalhes. Agora se liga no poder de uma simples vírgula. É impressionante. Na primeira frase, o aluno preocupado negou o erro. Sem vírgula, a palavra preocupado é uma característica do aluno, é parte dele. Funciona como adjunto adnominal. Mas olha o que acontece na segunda frase. O aluno, preocupado, negou o erro. Essa vírgula isola o termo e muda tudo. Ela mostra que é um estado temporário, que ele estava preocupado naquele momento. Aí já não é mais adjunto adnominal, vira predicativo do sujeito. É um detalhe que transforma o sentido por completo. Bom, estamos chegando ao fim da nossa análise. E para garantir que todo esse conhecimento fique bem organizado, vamos juntar as pistas principais numa ferramenta de consulta bem rápida e prática. E aqui está o nosso resumo definitivo. O adjunto adnominal caracteriza o nome e tem valor de agente. O complemento nominal completa o sentido e tem valor de paciente, de alvo. O predicativo indica um estado que é passageiro e muitas vezes vem com uma vírgula. E o adjunto adverbial, esse define a circunstância da ação do verbo. Com esse guia, fica muito mais fácil identificar cada termo no seu devido lugar. E com isso, o caso de hoje está oficialmente resolvido. A gramática, quando a gente encara como uma investigação, deixa de ser aquele bicho de 7 cabeças e se torna um quebra-cabeça lógico e até fascinante. A pergunta que fica agora é: qual será o próximo mistério que a gente precisa desvendar?